paz do Senhor. Bem-vindo ao canal Lição e Resposta. Glória a Deus por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui. Aleluia. Já queremos pedir para você deixar o like, certo? O seu joinha, o gostei. E também se inscrever no canal para nos ajudar. Para nós é de grande ajuda. Muito obrigado. Queremos agradecer a cada um dos inscritos do nosso canal. E também você que acompanha semanalmente aqui os estudos de escola dominical. Muito obrigado. Nós já vamos pedir, aleluia, para nos acompanhar aqui juntamente na lição de número 11, que será passada agora, neste próximo dia 17 de março de 2019. A lição, aleluia, muito importante. Lição com o tema discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Este é o tema da lição, ainda estudando o tema geral da lição desse trimestre, batalha espiritual, certo? Nós vamos fazer, queridos, o estudo dessa semana, aleluia, vai ser um estudo ainda mais rápido. Como eu já falei no vídeo anterior, estamos tendo problemas no caso do envio do vídeo, certo? Queridos, aqui o texto áureo nos fala da seguinte maneira: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, versículo 15. A verdade prática nos diz da seguinte forma: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Aleluia. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe dessa semana está inserida em Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, no versículo 16 até o 22. Costumeiramente, vamos ler apenas 2 versículos, que diz aqui, versículo 16 e 17. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Então, aqui nesta passagem, aquela jovem, aleluia, na cidade de Filipos, era uma moça que tinha um espírito de adivinhação, a qual dava grande lucro aos seus senhores por adivinhar a vida das pessoas. Porém, no caso aqui de Paulo e dos demais discípulos, ela não adivinhou, ela simplesmente falou a verdade, porque realmente eles eram servos do Deus Altíssimo. E isso, aleluia, Paulo teve o discernimento que aquela moça tinha uma possessão maligna, e Paulo repreendeu a esfera demoníaca e a jovem ficou liberta, para a vergonha dos demais cidadãos daquela cidade que se aproveitavam daquele espírito, né? O desfecho dessa história diz que Paulo foi levado para a prisão, no caso aí, foi interrogado, e infelizmente os irmãos passaram grande dificuldade e perseguição. Muito bem, queridos, nós vamos entrar aqui no tema central, certo? O discernimento de espíritos, um dom imprescindível, certo? É necessário que a igreja do Senhor, ela tenha este dom, para então discernir o que é certo do errado, o que é, aleluia, aparente e o que não é existente, certo, queridos? Então, é necessário que a igreja faça uso do dom espiritual, do discernimento de espíritos. É muito importante. Tendo em vista hoje a grande, né, no caso, a grande expansão de seitas, no caso, igrejas que se dizem até mesmo cristãs, com um contexto fora da Bíblia, então é necessário que o dom de discernir, aleluia, acompanhe o crente. Nós estamos falando que esse dom de discernir, ele não vem somente de uma visão espiritual, né, mas também visão bíblica, porque, aleluia, a palavra de Deus, ela discerne o certo do errado, o que serve a Deus e o que não serve, certo? Então, é necessário. E a palavra discernir, aleluia, né? No caso, ela vem do grego, a palavra anacrino, que ela no caso, tem o seu sentido de analisar, ela tem o sentido de examinar, aleluia, tem, no caso, investigar, perguntar, interrogar, certo? Então, para tudo isso, tem esse significado da palavra anacrino, a palavra grega, certo? Visto que o Novo Testamento foi escrito na língua
grega. Então, queridos, nós vamos entrar aqui na Bíblia para discernir, no caso do nosso estudo. Nós não vamos discorrer na lição, mas nós vamos falar aqui exemplos bíblicos, aleluia, porque eu quero, aleluia, ganhar muito tempo. Então nós vamos aqui no livro de 1 Reis, fazendo, aleluia, a explanação bíblica, no livro de 1 Reis, capítulo 13. Eu vou ler aqui o versículo, aleluia, o versículo 4, aleluia, que diz aqui: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que declarava, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Versículo 5. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Aleluia. Queridos, esta ocasião, esta palavra, ela diz respeito a uma profecia que Deus mandou um certo profeta, aleluia, ir até a casa de Betel, no caso no templo, e profetizar contra o altar, dizendo que o altar ele se racharia, ele se abriria, se fenderia, e as cinzas que estavam sobre o altar cairiam, certo? E aleluia, e Deus havia dado ordens ao profeta para não comer pão, nem ir na casa de ninguém e não voltar pelo mesmo caminho, certo? Deus havia mandado o homem de Deus, o profeta, ele não, aleluia, ter uma certa intimidade, entrar na casa de ninguém. Então, o cumprimento da palavra já estava aqui executado. O altar se fendeu, e o rei, quando estendeu a mão, foi um outro sinal aí, no caso, já um sinal que Deus não tinha prometido que a mão do rei ia ficar seca, mas, aleluia, como a prova de que realmente Deus havia falado, Deus mais uma vez provou para o profeta que Deus era com ele. Quando o rei mandou pegar o homem de Deus, prendê-lo, a mão dele secou. E a Bíblia diz que o rei pediu ao profeta para que orasse ao Senhor, para que a mão dele viesse a ser restituída. E isso aconteceu sim, o rei, aleluia, teve sua mão restituída depois a oração do homem de Deus, o profeta. Queridos, o dom de discernimento é onde nós queremos chegar aqui. Aconteceu que quando o profeta saiu, um outro profeta ficou sabendo da existência, né, deste profeta e o que havia acontecido no templo. E, no caso, esse profeta foi até ao homem de Deus pedindo que ele viesse, comesse pão, etc. Anteriormente, o rei também ofereceu um presente. Ele disse que não, o Senhor disse que eu não fosse, não recebesse nada, etc. Então ele foi, e dessa segunda vez veio este outro profeta dizendo que também era profeta, e um anjo de Deus havia aparecido a ele. Veja bem, preste atenção, que um anjo de Deus apareceu ao tal profeta, ele dizendo que um anjo de Deus apareceu a ele e tinha dito que ele voltasse, que comesse com ele, certo? E descansasse. Mas a Bíblia diz que ele mentiu. O anjo não havia aparecido coisa nenhuma, mas ele mentiu. Aí, irmão, ele voltou. Ele foi juntamente com o profeta velho. E acontece que desobedeceu a ordem de Deus. Certo? Então, queridos, o discernimento de espírito é muito importante. Ele já tinha tido, aleluia, três, aleluia, provas claras. Primeiro, o altar se fendeu, as cinzas caíram. E outra, a mão do rei havia ficado totalmente seca. E Deus restituiu através de oração. Então não precisava mais ele, no caso, ter uma outra revelação. No caso aí, ele simplesmente, ele não discerniu que aquele espírito era, aleluia, de engano. Quando se fala discernir o espírito, né, no caso lá em João, 1 João, evangelho, no caso o livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 1, aleluia, diz assim: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, é necessário nós examinarmos não a pessoa, mas se aquela palavra que ele prega realmente é de Deus. Nós não vamos examinar o profeta, avaliar o profeta, mas é necessário analisar
aleluia, a profecia. Então, queridos, aqui fica uma rápida explicação, um subsídio básico para a próxima lição deste próximo domingo, certo? Muito obrigado pela sua, aleluia, a sua cooperação conosco. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.